Muito bom, nós vamos conversar um pouco sobre o câncer, desde como ele aparece até como ele se trata e o futuro do cuidado doente com câncer. O que é o câncer? O câncer, no fundo, nada mais é de que uma doença que surge do nosso próprio corpo, se desenvolve, pode invadir e pode até matar. Então, o câncer é uma doença muito grave, uma doença que é uma doença maligna, que pode afetar o doente, tanto pouco até causar sua morte. E, infelizmente, o câncer não é tão raro assim. O câncer é uma coisa muito frequente. Só no Brasil, para vocês terem uma ideia, tem ao redor de 400 mil a 500 mil casos novos anualmente diagnosticados nos brasileiros. E por ano, 200 a 300 mil brasileiros morrem pela mesma causa. É uma doença comum, uma doença fatal, uma doença muito grave, só que hoje nós conseguimos diagnosticá-la numa fase boa, nós podemos curar as pessoas, muito diferente de 10, 15, 20 anos atrás. Por isso, vale muito a pena entender o que é o câncer, como ele se desenvolve, como dá para prevenir e como se trata de forma adequada. Então, começando primeiro, a primeira coisa que as pessoas perguntam, por que eu tenho câncer? Por que eu, entre tantas pessoas, vou ter câncer? Então, vamos começar primeiro a falar o que é o câncer. Na verdade, nosso corpo é formado por um monte de células. Nosso corpo parece uma parede, parece uma casa formada por vários tijolos. São milhões e milhões e milhões e milhões de células ou tijolos. Eles têm uma função definida. O tijolo do meu olho enxerga, o tijolo da ponta do meu dedo sente, o tijolo do meu joelho se move. Então, cada tijolo ou conjunto de tijolos tem uma função específica no corpo. Eles têm um crescimento definido. Em outras palavras, os tijolos, as células do meu dedo crescem a certo ponto. Senão hoje teria meu dedo 10 quilômetros. Ele para de crescer. Se divide até um certo ponto, depois ele para. E ele respeita todos os tijolos da vizinhança. Então, um tijolo da minha pele não invade, não entra no tijolo do osso. Ele fica na pele, do osso. Isso que nós chamamos de um tecido normal, de células normais. Agora vocês estão vendo um conjunto de células quando a gente nasce, e esse conjunto de células onde ele se multiplica, e de um óvulo, dentro da barriga da mãe, ele acaba se transformando num feto, cresce. E chega uma hora, cada pedaço dessas células é codificada, dentro dela tem um código genético chamado DNA, o computadorzinho que fala para ela se divide quantas vezes, e ela vai se diferenciar, ela vai ter que cara e que função. Tudo isso é programado. Então, cada célula nasce programada quando ela nasce, quantas vezes ela divide, que função ela vai ter, até onde ela vai e que dia que ela morre, ou que época que ela morre. Então, isso está programado dentro da célula. E é fundamental entender que tudo isso está dentro desse computadorzinho chamado núcleo, chamado o DNA. E aí formam-se os órgãos do nosso corpo, cérebro, coração, pulmão e assim vai. No corpo normal, a célula normal tem características muito especiais. Ela se divide quando necessário, não é o tempo todo. Ela respeita o limite do órgão. A célula do estômago não vai para o intestino, ela fica dentro do estômago. Ela respeita as células do lado, mesmo as células vizinhas, ela não passa por cima delas, ela encosta e para. E ela morre quando chega a hora. Essa célula tem início e fim. Ela não se desloca para fora. Então você não tem um estômago que sai andando da barriga e vai até o cérebro. O estômago fica na barriga o tempo todo, ele de lá não sai. E trabalha em harmonia com o resto do corpo, obedecendo as normas gerais do funcionamento. Como é que muda uma célula que é nossa, que é normal, e se transforma em câncer? Bom, a célula normal, vocês estão vendo aqui, uma célula que tem o núcleo dela, o computadorzinho dela normal. Só que alguma coisa chega lá e machuca esse núcleo, muda esse núcleo, cria função diferente, o que nós chamamos de mutação. Essa mutação é causada por algumas coisas. Entre elas, algumas coisas ambientais. Químicos, no cigarro, na poluição, por exemplo. Radiação no sol, ou nos aparelhos de radioterapia, ou nos aparelhos de radiografia, ou até algumas infecções, vírus. Todo mundo já ouviu falar do vírus da HPV, que dá câncer nas mulheres ou nos homens, que se é transmitido pelo ato sexual. Então, cada um desses
Cada um desses causadores, eles podem levar a uma lesão no DNA, e essa lesão ela pode mudar a célula de normal, transformar uma célula cancerosa. E aí essas mudanças, quer sejam mudanças causadas por esses agentes disruptivos, ou então tem pessoas que nascem com mutações. Por exemplo, tem crianças que nascem com câncer. Então essas pessoas não tiveram tempo de fumar, tiveram tempo de se expor à poluição. E assim mesmo, elas têm um erro inerente, congênito, herdado nas suas células. E aí vira câncer, as mutações acontecem, uma célula começa a se modificar, aí começa a acontecer algumas coisas muito esquisitas. Começa a se multiplicar sem parar, começa a invadir as células do lado, começa a sair de um órgão e ir para um outro órgão que chamamos de metástase, e começa a invadir órgãos saudáveis. E aí o doente fica com câncer, doença. Tá? Então, a célula cancerosa, resumidamente, tem. O que ela faz? Diferente da outra que a gente falou que era normal. Ela se divide sem parar. Ela não respeita o limite do órgão. Não respeita as células do lado. E não morre como as células normais. Aliás, é a única célula eterna no nosso corpo. Se você dá comida para a célula do câncer, ela vive e multiplica para sempre. Então, a eternidade é o câncer do nosso corpo. Se desloca por fora dos limites, ela dá metástase, se espalha e invade e destrói todos os órgãos do lado. Se dá tempo, destrói tudo. Tá? Então, só para a gente não se esquecer, o câncer sai de uma célula única. Uma célula vira câncer, se multiplica e forma esses tumores grandes. E isso leva um tempão. Muita gente pensa que talvez eu tive esse câncer que acabou de ser diagnosticado agora porque briguei com meu marido 3 meses atrás. É muito antes disso. Para um tumor ter 1 ou 2 centímetros, geralmente leva anos para ficar com 1 ou 2 centímetros. Não é uma coisa tão rápida assim. Então ela sai de uma célula única, vocês estão vendo assim nesse gráfico aqui, uma célula mudada que entrou um cigarro, entrou a fumaça do cigarro, entrou a fumaça da poluição, entrou um vírus, e essa celulinha aqui, amarelinha, virou laranja, digamos, que aí uma sinalização que ela se modificou, vira doente. A seguir, ela se multiplica, começa a se multiplicar e forma como se fosse um cacho, e isso que a gente palpa, esse é o tumor, esse é o nódulo. Ele começa a aumentar mais, e aí as células começam a ficar muito agressivas. Essa célula azul, uma célula agressiva, que vai começar a tentar ultrapassar essa barreira de proteção que está aqui, essa cinza. Vocês vão ver aqui, já está começando a crescer mais o tumor, e essa célula está começando a se deslocar para ir em direção a essa artéria, a essa veia. E agora, o tumor cresceu muito, já ultrapassou essa membrana de separação, já invadiu o tecido vizinho, já entrou dentro da veia. Nesse momento, as células estão dentro do sangue, vai para qualquer lugar. Vai para os glândulos linfáticos, para as ínguas, vai para o fígado, vai para o pulmão, vai para o joelho, vai para o osso, vai para o cérebro, vai para onde quiser. Onde o sangue levar, ela vai. Ela tenta se instalar e tenta criar novas colônias. Isso basicamente que a gente chama de metástase. A metástase são células que saem do tumor primário, do tumor originário, se deslocam para outro lugar mais longe e criam uma nova colônia, um novo tumor naquele local, ou mais de um, e vai crescendo. E aí pode ir do intestino, por exemplo, nesse exemplo, para o pulmão, para o fígado, para os gânglios linfáticos, ínguas, os linfonodos do lado, e assim por diante. E aí nós temos a doença metastática. Então, enquanto a doença está localizada e ainda não ultrapassou aquela membrana que eu falei para vocês de proteção, o tumor é praticamente curável em quase 100% das vezes. Quando ultrapassa essa membrana, começa a aumentar o risco da doença se espalhar, da doença matar o doente. E quanto mais avança, mais nós demoramos em diagnosticar o tumor, maior a probabilidade dele invadir órgãos nobres, atrapalhar a função normal do órgão e se espalhar para outro lugar e atrapalhar outros lugares. Alguém com tumor no pulmão começa a atrapalhar a função do pulmão, começa a ter falta de ar, começa a ter tosse, sangramento, sei lá do que. Só que uma que se espalha para o cérebro começa a atrapalhar o cérebro. Aí começa a ter como se fosse um derrame. A pessoa não anda, não fala, não pensa e começa assim. Se for no fígado atrapalha, se for no osso quebra e assim vai. Então, o que eu estou falando? O câncer, vocês já entenderam como funciona? Nós já percebemos que tem algumas coisas que levam a ter câncer, isso ajuda a gente a preveni-lo.
Nós sabemos como que ele cresce, como ele demora para crescer, e nós podemos eventualmente achar esse tumor numa fase ainda precoce, antes que ele comece a invadir, e aí vem a detecção precoce, e ao mesmo tempo nós podemos tratá-lo sabendo exatamente como ele se espalha, para onde ele vai e como que a gente cuida dele. Isso basicamente é o que é o câncer em linhas gerais.